Bom, em que ponto nós estávamos? Muito sumariamente, conceito corrente de verdade, adequação, fundamento de possibilidade da adequação, a concordância, fundamento de possibilitação da concordância, a liberdade. E aí isso foi espantoso, ele mesmo disse. Eu imagino que, como se ele dissesse, eu imagino que agora você que acabou de ler essa frase tenha ficado espantado. Vou explicar. Então nós estamos agora nesse ponto da essência da liberdade, e que depois, é claro, ele vai procurar o fundamento dessa essência, e finalmente chegar à essência da verdade, mas o fundamento da essência da verdade, como não verdade, eu calculei hoje, nós ainda temos 9 aulas, então eu acho que vai dar, mas senão vai ficar faltando muito pouco, aí eu apresento a parte final, em vez de apresento no sentido resumo, como quem dá uma aula, né, sobre, e não ficar lendo, que tem sido tão bom, né, para mim. Peraí. Então, estamos aqui. Ele está trabalhando sempre em torno daquela ideia fundamental, que desde a pergunta sobre o fundamento da adequação, que é o modo de verdade com que a gente ainda lida, né? E quando os pós-modernos e depois disseram que a verdade acabou, é segundo esse modelo. Eles não tinham visto o modelo pré-socrático, porque não circula, né? Nem outros. É esse modelo da adequação. Se a gente diz isto é aquilo, tem que haver uma adequação entre isto e aquilo, entre o que se diz e o que é. Esse é o modelo. E desde o começo ele está dizendo, isso só funciona na medida em que o ente, na sua totalidade, ou algum ente, se ponha no aberto, quer dizer, venha a nós, mas nós temos que ir lá buscar. E nós irmos lá buscar é um comportamento em que nós, os humanos, vamos na direção do que se manifesta no aberto. E daí é que surge o enunciado. O enunciado é apresentativo, uma vez que traz à presença os entes que já se apresentaram no aberto, que já estão presentes no aberto e agora são ditos. Mas são ditos porque nós fomos lá recolher. De modo que o enunciado é, antes de mais nada, apresentativo, ele não é, antes de mais nada, conceito, que é como a gente está acostumado a pensar. A verdade de alguma coisa é seu conceito. Não, a verdade começa num enunciado que apresenta aquilo que se apresenta, aquilo que se dá no aberto, aquilo que não se retrai como esse ente, aquele ente, esse aqui, esse dedo, né? E aos quais a metafísica tem perguntado quem é você, o que é isto, apontando o que é isto. Aí a verdade está oculta, porque ser não transparece no isto ser tal coisa. Isto ser tal coisa, quer dizer, isto ser uma pasta, só nos diz da pasta, que é o ente, não nos diz de ser nada. Ser está oculto nessa presença, vamos chamar de objetiva, é uma palavra moderna, vamos chamar de objetiva, dos entes. Ser está oculto ali. Quando os entes se põem no aberto, provocam a nós, já que o objetivo há pouco, a nós sujeitos, nunca Aristóteles usou essa palavra, né? Nem Heidegger, num sentido positivo, não. Mas vamos falar nos termos nossos hoje. Quando a presença dada, não a nossa procura por um algo e aí o dedo apontado, quem é você? A presença dada de tudo, o mundo que se apresenta, isso não é espontâneo, não é objetivo, isso é
uma virada de ser, né? Uma saída da entidade, da entificação incompleta, mas é uma saída. E nós vamos, é um comportamento, podemos não fazer, e aí ficamos nos entes, na entidade, na entificação. Nós vamos na direção e colhemos para nós a possibilidade de apresentar num enunciado, que é então um enunciado apresentativo, aquilo que se deu a nós e que nós fomos buscar, mas ainda não sabemos. O fundamento dessa nossa ida, desse comportamento, é a liberdade. Esse comportamento é um comportamento livre, nós podemos não fazer. E continuar metafísicos, per omnia secula seculorum. É um comportamento livre, é uma decisão, como Heidegger chama, é uma decisão. Nessa ida, a verdade começa a se constituir no enunciado que apresenta, mas exatamente no enunciado que apresenta, o que significa, como Aristóteles uma vez enunciou assim, a coisa precede. É porque os entes veem à presença no aberto que nós podemos ir à sua presença e colher essa presença no enunciado apresentativo, regido pela liberdade. Então, a verdade que está sendo conquistada no movimento de um comportamento, sendo que essa conquista se faz com base na liberdade, permite dizer que a liberdade nesse momento, vai mudar, vai radicalizar. No sentido de que Heidegger está sempre perguntando pelo mais profundo, pelo fundamento, que vai ao fundo. E aí encontra seu lugar provisório, porque pensar é sempre estar a caminho de uma questão, não é encontrar resposta, isso é para a ciência. E como ele diz no final da questão da técnica, pensar é a devoção do pensamento, questionar é a devoção do pensamento. Na tradução francesa está a piedade do pensamento, mas a palavra em alemão, eu aproveitei enquanto Isaías estava aqui, a palavra em alemão é muito melhor traduzida, muito mais bem, desculpem, traduzida como devoção. Questionar é a devoção do pensamento. Isso significa que quando a gente para de questionar, o pensamento para, morre. Então, nós vamos chegar a um momento de fundamento dessa nossa questão aqui sobre a essência da verdade, mas não para ali. É preciso de novo questionar, agora é preciso encontrar condições para de novo questionar. As questões não obedecem a um currículo ou a um manual. Agora chegou a vez da questão 7, né? E pode ser que não se esteja e nunca se venha a estar alguém preparado para continuar o questionamento. Naquela entrevista ao Der Spiegel, que nós analisamos no semestre passado, Heidegger diz que ninguém está preparado para esse outro pensar. O outro pensar, lido a partir daquele espantoso, maravilhoso, dificílimo livro que eu vou levar uns 2 anos para entender e depois mais não sei quanto tempo para absorver para mim poder apresentar, né? Que é o chamado segundo grande livro de Heidegger, depois de Ser e Tempo, sobre, a tradução em português é horrorosa, o acontecimento, apropriação, quer dizer, o dar-se de ser, propriamente tal qual, né? E ele diz, essa palavra é Eignes, é a palavra guia do meu pensamento, mas ele escreveu esse livro dificílimo,
meio na contramão de Seritempo, né? Em parte, continua, é claro, em parte na contramão, e que ele disse, não é para ser publicado. Vai ser publicado na minha obra completa depois de eu morrer, não pelo motivo da entrevista, ele não queria que as pessoas ouvissem prematuramente, já só um Deus nos poderá salvar, mas nesse livro, esse, do acontecimento da procriação, L'Avenant, em francês, é Aignes, em português, pode dar uma busca aí para ver como é que se traduz, ou explica o sentido de Aignes, E-R, E-R-E-I-G-N-I-S. Ali ele fala do Deus no extremo, e que nós não estamos preparados para a passagem do Deus no extremo. Diabo é isso, Deus no extremo, e que essa passagem do Deus no extremo, que parece que está no porvir, não numa regressão ao originário. Esse originário lá dos pré-socráticos é o primeiro começo da filosofia. Agora trata-se de um segundo começo, que toma o primeiro em consideração, essencial, mas é um segundo começo, que é provavelmente o que na entrevista ele chama de um outro pensar. Nós não estamos preparados, diz tanto na entrevista quanto no livro, para esse outro pensar. Sabemos que é o poeta que vai entrar por aí, senão é a cibernética, e aí o pensamento acaba, como ele diz lá. Não estamos preparados para o segundo começo. Poucas são as pessoas, isso me incomoda, poucas são as pessoas que estão voltadas para o porvir, o que está por vir. Eu não sei se dá para traduzir por futuro simplesmente, né? Mas para a expectância do que está aí por vir. Poucas pessoas estão voltadas para isso. Então, os que esperam, procuram, são poucos. E isso que está em advir, advenance, né, é pela passagem do Deus no extremo, o segundo começo. E, de novo, entra o poeta, entra Hölderlin, etc. Então, esse livro é de tal maneira, qual foi o dos tradutores de Heidegger? Agora me esqueci. Um dos tradutores dele disse que nesse livro Heidegger mudou a língua da filosofia, muito mais do que tinha feito em Seritempo, em que ainda tinha que levar ente em consideração, né? Nós, Dasein, etc. Vai voltar aqui, nesse texto que nós estamos lendo, como eu tenho de Seritempo é de 27, esse texto é de 30. Vai voltar aqui. Mas nesse outro, que é de 41, na década de 30, ele escreveu vários livros que não publicou, são 5. E esse especificamente ele disse, vai entrar na minha obra completa, minha obra póstuma inclusive, só depois que tudo que eu tenha deixado escrito, publicado, for publicado, e todos os cursos. Mas acabou sendo publicado antes de acabarem todos os cursos, que a pressão filosófica foi muito grande, e é o livro 65, né, da obra completa de Heidegger, que já passou de 100 volumes. Então, já nesse livro, que é de 41, e na entrevista, que é de 66, bastante tempo depois, ele diz, trata-se de um outro pensar, ou de um novo começo. Não estamos preparados para isso. E aí na entrevista ele diz, o que nós podemos fazer é prepararmos-nos para a vinda do Deus ou para o naufrágio do Deus que não veio, uma coisa assim, né?
Vamos ver até. Porque é bonita a frase, deixa eu ver se eu recupero aqui. É um estar disposto, é um dispor-se-á, dispor, pôr-se na direção de, sem o que a filosofia chega ao seu fim. Aqui, ele diz: já só um Deus nos pode ainda salvar. Como única possibilidade, resta-nos preparar pelo pensamento. Nós sabemos o que quer dizer que pensamento, não é conhecimento. Resta-nos preparar pelo pensamento e pela poesia uma disposição para o aparecer do Deus, ou para a ausência do Deus em declínio. Preparar a possibilidade de que pereçamos perante o Deus ausente. Isso é na entrevista de 66. No livro de 41, ele fala da passagem do Deus no extremo. Não está falando do Deus ausente, que nos faria perecer. Mas nos dois livros ele diz: ninguém está preparado. Ninguém está preparado. E basicamente o que ele está dizendo é: eu não estou preparado. Eu parei aqui, não estou preparado para continuar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos chegar aqui ao fundo da questão da verdade. Mas seria uma traição ao pensamento, não digo nem a Heidegger, com quem nós não temos nenhum compromisso existencial, né? É meu mestre, mas não é o único, e eu não sou grudado nele, pelo contrário, eu o uso para pensar. Pode parecer arrogância, mas não é. Repetir um autor não é pensar. Usar um autor que nos inspira a pensar, para pensarmos diferentemente desse autor, sim, isso é o que eu faço, é assim que eu estou usando Heidegger. Foi assim que Foucault nos pediu que o usássemos. Ele disse: eu quero ser uma caixa de ferramentas. Quem precisar se aproxima, abre a caixa, pega a ferramenta de que precisa e se afasta. Isso era um modo de dizer: eu não sou autor e eu não tenho uma obra. Duvido que pensasse isso, mas disse: eu não sou autor, eu não tenho uma obra. Eu não quero discípulos, eu quero pessoas que encontrem em mim uma utilidade, ferramenta, que peguem e que vão fazer sua coisa. Então é nesse sentido que eu uso Nietzsche, Heidegger, Foucault. Não acho que isso seja uma arrogância, é porque senão eu paro de pensar. E além de ter grande graça no pensamento, me parece que nesse momento, muito especialmente, claro, todo mundo diz que o seu momento é muito especial, mas nesse momento, muito especialmente, o ato de pensar é um dos maiores empenhos éticos que nós podemos ter no momento da pós-verdade e em que a natureza bateu em nós, a physis voltou. Mas nós não sabemos dela nada que não seja dado pela ciência. Mas no limite está a cosmologia, como se aí a ciência fosse capaz de pensar. Então, é por esse caminho não é de Heidegger, não é de Foucault e não é de Nietzsche. Mas é um modo de pensar um momento em que eles não estiveram, é o nosso. Então, eu estou usando Heidegger nesse sentido. E Heidegger disse: eu não sou mais capaz de ir adiante, eu fico aqui. Na entrevista de 66, ele morreu em 76, 10 anos, né? E depois nenhum dos grandes livros, muita conferência, seminários super importantes, mas em que ele não passou além. Então, digo, nós vamos chegar ao fundo,
Heidegger chegou a esse fundo. Essa conferência, como várias vezes eu sublinhei aqui, mas acho importante repetir, é de 1930, está em cima da inspiração, do trabalho aberto, né, da vereda extraordinária aberta por Ser e Tempo em 27, e foi repetida de 1930 a 1960, inalteradamente, muito poucas alterações, e nenhuma grandemente significativa, inalteradamente. Então isso significa, em termos da verdade, Heidegger chegou ao fundo dele, e o fundo significa dizer, a verdade não é adequação, a verdade é aquilo de que se trata. O pensamento do ser é o pensamento da verdade. Ser e verdade estão, portanto, colados. Verdade não é uma referência do discurso às coisas, é fácil de entender, não é uma referência do discurso às coisas, é outra coisa. Que coisa? É ser. Agora, que coisa é ser? Nada. Senão seria um ente e voltávamos tudo ao começo, né? Um grande ente, ou então, mas voltaríamos tudo ao começo, estaríamos no plano dos entes, e não é para estar. Mas onde é que nós vamos quando chegamos a esse limite? A lugar nenhum. Portanto, o questionar para aí. Mas o questionar é a devoção do pensamento, então não é para parar. Ele está entregando ao poeta e acho que está entregando a nós, dizendo, olha, quem me ler, se puder, agora vai ser arrogante, ir adiante, se puder ir adiante, ou seja, descer mais um passinho de formiga, ali naquele fundamento a que eu cheguei, e do qual já não tenho como passar, puder ir um pouquinho adiante, e às vezes só a conjuntura em que nós somos obrigados e também permitidos, né, a pensar, conjuntura que nós estamos vivendo em que ele não viveu, só a conjuntura nos dá a possibilidade, já basta, para nos dar a possibilidade de um passo adiante ou para baixo, né? Modestamente, aquele negócio do acumulação quantitativa, salto qualitativo, é uma pequena pedrinha, mas não havia. Então, nós vamos chegar ao fim do texto, mas não vamos chegar ao fim da questão. E ela vai reaparecer em algum outro momento. É a minha questão de vida, né? Tenho dito isso tanto aqui. É a questão da verdade, que envolve a questão de real. Então, a questão ontológica, a questão metafísica, né? Que não tem fim. Então, essas considerações feitas, ele está tratando agora da liberdade como essência da verdade, num sentido provisório, porque depois, como eu já disse, ele vai ter que se perguntar pela essência da liberdade, que é o que ele está fazendo aqui, mas depois vai ter que se perguntar sobre o fundamento da possibilidade da essência da liberdade ser a essência da verdade, e assim, né, ele vai. Então, em que sentido ele está dizendo que a liberdade, essa coisa que ele mesmo diz, é estranha, né? Deve ter sido uma surpresa, é a essência da verdade. Ele parte de 3 preconceitos, isso é repetição da aula passada, mas acho que para engrenar precisaria. Um preconceito, a liberdade é uma propriedade do homem. O que ele já está mostrando é que não é. A liberdade é o que permite ao homem mover-se num comportamento na direção dos entes que se dão no aberto. Portanto, a liberdade só se perfaz nesse movimento que encontra, vai na direção, encontra e traz. Então não é uma propriedade do homem como é, sei lá, a mortalidade ou a racionalidade. Vamos dizer, a racionalidade é a propriedade do homem. Agora tem aí o ChatGPT e o pessoal da física, né, ganhou o prêmio Nobel de Física por causa da inteligência artificial, que não é a física da física, né? Bom, entrando por aí, vamos dizer, a racionalidade é uma propriedade do homem, diz. A liberdade, como propriedade do homem, é meia verdade.
é um preconceito. E ele, a rigor, já disse por quê. Esse ir, esse trazer. A segunda é, a essência da liberdade não existe, não exige um exame mais detido. Na verdade, nem o admite. Por quê? Porque é uma propriedade do homem. Então, nós, estamos sempre na dimensão da liberdade. Como é que poderíamos nos perguntar pela liberdade sem ser já praticando um ato de liberdade, que é o de perguntar? Então, não exige, nem, na verdade, admite. Então, questionar a liberdade, que é o que ele vai fazer agora. Ele vai perguntar pela essência da liberdade. Segundo esse segundo preconceito aqui, não precisava fazer, e aliás nem pode. E o terceiro, todo mundo sabe o que é o homem. Se todo mundo sabe o que é o homem, todo mundo sabe o que é a liberdade, porque a liberdade é uma propriedade do homem. E como ela não precisa nem pode ser questionada, acabou a questão aí. E naturalmente o que ele está dizendo é que não, esses preconceitos são abalados pela indicação de uma relação essencial entre a verdade como conformidade e a liberdade, que é o que ele esteve fazendo até aqui. E nesse momento é que se introduz uma ideia, vamos chamar conceito, um conceito de ser e tempo. De novo, aqui eu não tenho mas eu desenhei desenhei aqui na aula passada um conceito de ser e tempo, que é o conceito de existência. A existência como essência do homem, que ele não chama em ser e tempo o homem, para não haver contaminações humanísticas, né, políticas, religiosas, ideológicas, etc. Desde o Renascimento se faz, humanismo renascentista, né, precursor dos humanismos todos, iluminismo, etc. Ele chama Dasein. Dasein é estar presente. Sein é o verbo ser no infinitivo. Então remete a ser, que não é nenhuma coisa, não é nenhum ente. Mas nós, humanos, somos um ente, que se caracteriza por sermos aqui. Então, ser aí, être lá, presença em português, tradução do Carneiro Leão com a Márcia Sacavalcante Chuba. São várias traduções. Há uma ou algumas francesas que eu usaria se fosse tradutor, que são assim. Dasein, apareceu pela primeira vez, nota de pé de página. Dasein significa isto, tal qual. Não vou traduzir. Esse é o significado. Vou manter a palavra em alemão, vocês já sabem o que quer dizer. Porque tradução, être là, por exemplo, é uma tradução razoável, até expressa, mas não tem aquela potência, porque Dasein é uma palavra em alemão. Être là não é uma palavra, é uma composição que se fez para dar conta de uma palavra que veio a ter na boca de Heidegger um sentido filosófico radical. Nós somos isso, Dasein. E Dasein é o único ente, e nesse sentido, a ontologia fundamental que ele está construindo em Ser e Tempo, fundamental porque ele ainda não está preparado, nós não estamos preparados para uma ontologia geral, que implica no salto originário, como ele chama, ao pensamento pré-socrático, ouvir os pré-socráticos de maneira não platônica, que é como nós os ouvimos, ouvir os pré-socráticos, o grego dos pré-socráticos, no alemão de Heidegger, né? Era a proposta dele. Esse salto originário produziria para nós uma ontologia geral, quer dizer, de ser mesmo. Não estamos preparados para isso, mas estamos preparados para, nunca perdendo de vista que se trata de ser, e não dos entes, não disso ou daquilo, mas da qualidade de serem todas as coisas, da condição, ser como condição de possibilidade de todas as coisas serem. O que é ser? Pergunta que não pode ser feita.
Quando a gente pergunta o que é, já está colocando a coisa da qual se pergunta em posição de objeto, em posição de ente. Então, ser é nada. Essa é uma das afirmações fundamentais de ser e tempo. Ser é nada, nada que seja alguma coisa. Nesse sentido, ser não é. O que é são as coisas, são os entes. Nós não estamos preparados para a compreensão radical disto, mas estamos preparados para dizer isto a partir do modo como nós, o Dasein, nos referimos a ser. E só nós, o único ente que importa é o Dasein. Todos os outros entes, as pedras, esses que eu estou apresentando aqui, não são objeto do inquérito da filosofia que quer superar toda a história da filosofia, quer superar a metafísica e não ficar, portanto, presa de ente a ente, se deslocando na errância e, portanto, errando de ente a ente. Queremos ser, inclusive porque a nós importa ser ou não ser. Ah, uma pedra, um riacho, não importa. Então, não estamos interessados por isso, por o que a metafísica se interessou a vida inteira. Todos os entes, cada ente. Estamos interessados, então, no Dasein. O único ente que nos importa, porque é o único ente a cujo modo de ser importa. Ser e não ser, importa. E importa existencialmente. Aqui é a grande ideia de ser e tempo, que gerou até uma psicanálise existencial, uma terapia existencial, que, em falta de quadro negro, eu representei assim. Quer dizer, há o Dasein, que infinitamente pergunta a ser, como se ser fosse algo. Essa é toda a história da metafísica, é toda a história da filosofia, até Heidegger. Até Nietzsche, mas Nietzsche não deu essa consequência, né? É uma pergunta a ser sobre o que ele é. E aí a resposta Deus, por exemplo, satisfez durante 13 séculos, do primeiro ao 13. A resposta o homem e a natureza, as grandes criaturas de Deus. Deus não pode ser conhecido, mas as criaturas podem. No Renascimento, né, bastou. Locupletou o pessoal. No moderno, o que é ser? É ser humano. E ser humano é indivíduo, quer dizer, é indivisível, é átomo. E indivíduo sou eu, não é um eu abstrato, sou eu, concretamente eu, um CPF. Né? E antes, pergunta a Platão, o que é ser? Ideia. Pergunta a Aristóteles, o que é ser? Substância. Sempre houve uma pergunta feita a ser, como se ser fosse um ente. Essa é a história da metafísica. Ou ser, na posição em que os pré-socráticos que inventaram essa questão nunca o puseram, na posição de ente. E perguntar o que é isto. É a pergunta, o que é isto? É a pergunta da metafísica, da filosofia em todo o seu tempo. Né? Então, o Dasein pergunta a ser o seu sentido, a sua verdade. Dasein quer saber a verdade de ser, que é a suprema verdade, para inclusive ser-se da melhor maneira, porque compreenderá então o que é a verdade de ele, nós, o Dasein, ser, e não ser. A grande questão da metafísica, por que há ser e não nada? Né? Que Leibniz formulou no século XVII para XVIII e Heidegger retomou no Introdução à Metafísica, por exemplo. A pergunta da metafísica é por que há ser e não nada? Agora, por que há ser é os entes. Quando nós tivermos uma ideia do que é ser, ou seja, conseguirmos penetrar sua verdade, estaremos felizes, porque saberemos também o que somos, nós, aqueles para quem ser faz diferença. Né? Então, nós nos elevamos. Eu penso sempre no Barão de Münchhausen, ali no atoleiro, no pântano, se puxando pelos próprios cabelos,
ou a ideia do bootstrap, quer dizer, a gente se levantando pelas correias dos sapatos, pelo cordão dos sapatos, né? Então o homem se alevanta acima de si mesmo, supera-se. Essa ideia aqui é chamada por Heidegger de transcendência. É o homem pondo-se acima de si mesmo na direção de ser, que no entanto é um ente. Ele está indo na direção de, portanto ele espera que aqui haja algo que lhe dê a sua, desse algo, verdade. Mas é claro que ele não entra nesse algo, porque esse algo é nada. Esse algo, como um ente, não existe. Não é? Então o homem insiste em penetrar no coração de ser, no máximo encontra Deus, né? Que já é boa coisa, mas Deus é um ente. Ele é causa de todos os efeitos, ele faz uma coisa. Os entes fazem coisas. Deus fez a suprema coisa, ele de nada tirou tudo, de não ser tirou ser. Tá bom, gigantaço como resposta ao que é ser, é Deus. Talvez a melhor resposta. Bom, para o Ocidente, judaico-cristão, greco-judaico, em território latino. Talvez a máxima resposta, mas é um ente. O Dasein insiste, insistere, como persistir, insistir, né? Insiste em entrar, mas fica sempre fora. Ex, fora. Né? Expulsar, expelir, fora. Que às vezes é grafado com K, para a gente ganhar um estranhamento aqui e não se confundir, né? Porque a ideia que está aqui é a de existência. Mas isto aqui existe. Claro que isto aqui existe, mas não é para a gente se confundir com isso. Existência, existência, só vale para o Dasein. Por isso a existência é a essência do Dasein. A essência do homem não é a racionalidade, não é a mortalidade, não é a humanidade. A essência do homem, aqui ele só usava Dasein, mas depois vai passar a usar o homem na questão da técnica, já está usando o homem. E no segundo grande livro, esse do Agnes, está usando o homem. Enfim, a essência do homem é a existência. Essa ideia só valia na Idade Média para Deus. Deus é tal que sua essência é sua existência, né? Diferentemente de todos os entes, em que a essência e a existência são separadas. Então, aqui, o que Heidegger está dizendo é: a essência do homem é existir, mas não é existir como um dar-se, como um ente, é existir como uma insistência em penetrar no mistério de ser, no sentido de ser, na verdade de ser. Essa insistência é que põe o homem como essencial na determinação da essência da verdade de ser. Por enquanto nós estamos naquela configuração da totalidade dos entes, estamos na vigência da metafísica ainda, né? Ele diz isso. A totalidade dos entes se pondo no aberto. E nós, pelo comportamento livre, vamos lá, recolhemos e apresentamos no enunciado. Estamos ainda nisso, né? Que não é pouco, estamos ainda nisso. Ora, se a liberdade é a própria natureza do comportamento do homem, e nós não sabemos o que liberdade é, nós temos que pôr em questão o que é liberdade. A liberdade não é uma propriedade, não é o que o homem tenha para si como próprio, né? Com aqueles 3 preconceitos que estão sendo derrubados aqui, o homem vai entrar em cena. E vai entrar em cena como lugar da liberdade. Mas liberdade agora nós já sabemos, se não é uma propriedade do homem, liberdade é o movimento que deixa vir todos os entes que se põem no aberto ao homem que os apresenta num enunciado. Um deixar vir, não um manter na distância dos entes. Quando a gente se satisfaz com este ente, aquele ente, é o que a ciência faz. E faz muitíssimo bem, e é ótimo que faça. Mas nós estamos aqui na filosofia, nós estamos no pensamento radical, né? O que tem que ir às raízes, aos fundamentos, e é bom que vá.
e que nos dizem que não tem mais, acabou. Então, a filosofia não pode se contentar com esse ente, aquele ente, e perguntar especificamente o que é a natureza, o que é a razão, o que é o comportamento, o que é o poder, mas fez o tempo inteiro, de Platão e Aristóteles até Nietzsche, que foi o grande destruidor. E ao longo do século XX equilibrou-se um pouco nisso, a fenomenologia de Husserl, não a de Heidegger, deu uma recuada. Heidegger avançou um bocado contra a metafísica, mas nós estamos nesse. E agora estamos numa posição em que se diz, não, e larga para lá, porque isso não é mais nem possível, nem desejável, nem requisitado. Vamos fazer outra coisa. Nós estamos insistindo aqui, mas insistindo de um modo que é determinado pela nossa conjuntura de existência, portanto, pela nossa experiência de estarmos no mundo, que hoje é o planeta, uma experiência ética. Isso é o que determina pensar. Não é o sistema, não é o conceito, é a experiência ética. Por isso, insistimos. Então, se a liberdade, escapando daqueles 3 preconceitos, se põe no seu lugar próprio, nós já sabemos, o seu lugar próprio é o homem, e a essência do homem, tal qual experimentada extensamente, rigorosamente, 3 anos antes, em Ser e Tempo, é a existência, a existência, no sentido que eu acabei de apresentar aqui nesse quadro negro, Very Low Tech. Então, esse deixar ser, já temos conquistado, né? Se queremos chegar à verdade, a adequação só funciona, só faz algum sentido, se previamente estiver um deixar ser, um deixar vir da totalidade dos entes. Já vimos isso. Então, esse deixar ser significa que nós nos expomos ao ser como tal. Portanto, não a esse ente, aquele ente, mas não sabemos o que é ser enquanto tal, nós nos expomos ao ser como tal e que transpomos ao aberto todo o nosso comportamento. O deixar ser, a liberdade, é uma exposição ao ente, e isto significa, ele é existente. Ao nos expormos à totalidade do ser, que, como não sabemos ainda, vai na direção da totalidade dos entes, né? O que nós estamos fazendo é ser o Dasein, é insistir na penetração de ser, só que agora já não é na penetração, porque já sabemos que ser não é nenhum objeto, não é nenhuma coisa que seja alguma coisa que tenha uma essência. Ser é tal coisa. Estás falando da essência de ser. Não é possível. Então, estamos nos expondo como existentes, mas já agora no deixar vir e não no perguntar quem é você. Então, a liberdade não é simplesmente uma ausência de constrangimento, ser livre, por exemplo, diante do Estado, ser livre diante da lei, ser capaz de transgressão, não é nesse sentido que ele está usando. Não é uma ausência de constrangimento, é um abandono, uma entrega generosa, porque é difícil. Nós corremos o risco de nos eliminarmos como Dasein nessa entrega, porque essa entrega é feita ao desvelamento do ente como tal. Desvelamento é, eu estou sustentando ultimamente, e vai sair proximamente aí um artigo que eu vou passar para vocês nesse sentido, que desvelamento é uma má tradução, e Heidegger não fez, a tradução francesa, brasileira, portuguesa e tal.
para aletheia. Ele está falando de verdade aqui. Aletheia é uma palavra da língua grega, Homero usava, né? Continua sendo usada. É uma palavra da língua grega que Heidegger grafou de uma maneira que filólogos consideram incorreta como aletheia. Então esse a é um alfa privativo, é uma negação de lete, o esquecimento, a ocultação, o velamento. Então a tradução de aletheia no sentido heideggeriano, criticado pelos filólogos, mas os filólogos são cientistas, não estão pensando, né? Estão conhecendo, eles conhecem a língua maravilhosamente, mas não estão pensando. Quando Heidegger faz a separação entre lete, que é a morte, né? Letal, é a morte, o desaparecimento, o escondimento, o velamento, a ocultação, ele faz essa separação e bota o alfa separado, ligado por um tracinho de união. Ele está fazendo um movimento de pensamento, ele não está fazendo filologia, ele está sendo um pensador radical. O que ele está dizendo? Num fragmento de Heráclito, aí preciso explicar isso. Heidegger pensou seu pensamento pensando os pré-socráticos. Heráclito estava lá, Parmênides estava lá, Anaximandro estava lá. Eu, muito modestamente, quando eu digo muito modestamente, é porque eu fico constrangido de dizer isso, e é verdade que fico constrangido, né? Mas preciso dizer. Então, eu analiso Heidegger a partir dos pré-socráticos que ele nos deu na sua análise do pensamento. Então, eu uso, por exemplo, 2 fragmentos de Heráclito, o 16, em que ele diz: diante do que nunca se põe, como alguém se ocultaria. E o fragmento 123, em que ele diz: o fragmento é physis cryptestai philein, que é horrorosamente traduzido por natureza, já traduzido physis por natureza, é absurdo. Physis é a força cósmica que dá presença, que faz eclodir e explodir na presença tudo que é. Não é a natureza, né? Philein é tender a, como em hemofilia. O que acontece na hemofilia? O sangue tende todo para fora, né? Ou em filia, a amizade, tender a outra pessoa, né? Ela não é objeto de nada, ela é uma amorosidade, tende a outra pessoa, quer a outra pessoa e vai na sua direção. E cryptestai, o verbo de onde vem críptico, escondido, né? Se dizia muito no tempo da ditadura, fulano é um criptocomunista. Isso quer dizer, ele não se mostra como comunista, mas ele é um comunista escondido. Cryptestai philein. E a tradução pensante, estou dizendo tradução porque não é uma explicação, a explicação pensante de Heidegger, que eu retomei e agora retorno sobre Heidegger, é a força de presença com sua mesma força tende a ocultar. Ou como Carneiro Leão lindamente traduziu, aparecimento é já escondimento. As palavras não são exatamente essas, mas o que ele está dizendo aí? Ao aparecer, já o que aparece está na retração do escondimento. Se não fosse assim, digo eu agora, se não fosse assim, no primeiro desencobrimento, é o que acontece com a descoberta científica. Descoberta é uma palavra para dizer aletheia, né? Descobrir o que estava coberto. O que a descoberta científica faz? Ela tira a coberta do que está escondido e nunca mais isso se esconde, nunca mais se retrai, nunca volta ao velamento. Mas o que Heráclito está dizendo aqui é que ao aparecer já se oculta. Então, aparecer e ocultar-se, dar-se e reter-se, né? Manifestar e
sonegar, é o que constitui a força da physis. Presença e ausência. Presença e ausência se copertencem. E uma não elimina a outra. Quando algo se apresenta, a ausência não está eliminada. Se estivesse eliminada, essa coisa ficaria para sempre presente. Mas ela se oculta de novo. Ela parece ser o que não é, quer dizer, ela se oculta no seu ser quando aparece numa simples aparência que engana. Essa ideia das aparências engana, é tão familiar a nós, né? Então, eu proponho, em português, uma tradução dessa palavra, desvelamento, como Heidegger a escreveu em alemão. Ele diz: Aletheia é Unverborgenheit. Bergen é proteger, né? Por debaixo, esconder, ocultar, velar. Unbergen é não velar, não é desvelar. Tem o sentido não tem sentido des. Então, não velar, aletheia é como não velamento. Ora, caramba, quem é o sujeito do não velamento? É a physis. É a physis que se dá e se retém, que manifesta e retrai, que dá sinais, que se acende a intervalos e apaga a intervalos, como tem no outro fragmento de Heráclito. Era, é e será um fogo sempre vivo, que se acende em medidas e se apaga em medidas, quer dizer, que aparece e desaparece. É a physis isso. Quando nós, apressados, porque a demora da physis é uma experiência. Ser capaz de fazer a experiência da demora da physis é uma experiência ética. É uma experiência de pertencer a um lugar. Esse lugar é a physis. Nós, humanos, pertencemos à physis. Lá de novo Heráclito, sendo logos, e a physis está embutida ali, né? Porque ele sabe que eles são uma tensão que não se separa. O que é comum, vão, no entanto, alguns homens supondo possuir uma inteligência particular. Quer dizer, pondo-se fora, olhando e dizendo, é aqui, olha ali, né? Foi o que a metafísica veio a fazer. Mas nos pré-socráticos, não. A nossa experiência ética é estarmos sempre junto da physis, andando com ela, parando com ela. Nós não temos a independência de uma razão externa à physis, e é bom que não tenhamos, né? Estamos sempre junto de. Em francês, quando se pergunta a alguém o seu endereço, pode-se usar a palavra adresse, vai ser a rua, tal, etc. Coisa de correio. Ou pode-se perguntar a sua demeure, quer dizer, onde essa pessoa permanece, e é onde ela é, quem ela é. Eu acho, Fabio, que a palavra dimora em italiano diz a mesma coisa, não diz? Exatamente, Isso. dimora, Então, indirizzo e dimora, isso. duas coisas. Exatamente. Então, estar junto da physis demoradamente quer dizer habitar a physis. Então, quando o homem se apressa, porque não aguenta, não suporta a demora da physis, a demora na physis, aí ele mete a mão e puxa. Isso é o desvelamento. Des é uma atitude humana e a adequação sai daí, não é da physis. A physis mostra e esconde. E o sujeito, portanto, da aletheia, do não velamento, tanto quanto do velamento, aparecer é já ocultação, né? Surgimento, pronto, me lembrei. Surgimento é já ocultação, essa é a tradução do Carneiro Liano. É intolerável para nós precisamos de respostas. Então vamos lá e metemos a mão e apressamos.
aceleramos, é uma atitude tecnológica, desde então. E o desvelamento é isso. É esse meter a mão e, com isso, eliminar a experiência ética, a experiência do ethos, que é a experiência da demora, da demora. Né? E aí vamos entrar em outra dimensão, na dimensão metafísica, da adequação, do que se diz e do que é, porque agora nós estamos fora. Nós nos botamos fora, os sofistas nos botaram fora, quando destruíram a tensão, que não é identidade, mas é uma unidade densa entre a força que dissemina, que explode, que faz aparecer tudo, physis, e a força que recolhe, apacenta, apazigua, logos. Uma pertence à outra. Quando elas foram separadas pelos sofistas e dissimetrizadas, logos vale mais do que physis, porque physis é caos, e logos é então a razão. Pronto, essa tradução não ocorreria um pré-socrático. Está dada agora e vai ficar para sempre. Até esse momento que nós vivemos, pelo menos. Né? Vamos ver daqui para frente. Então, o abandono ao não velamento, estou fugindo da tradução aqui francesa, o abandono ao não velamento, ao ente como tal, isso é que é a liberdade. Não é uma ausência de constrangimento, é o abandono. Mas esse abandono é como a gente chama de um abandono amoroso, por exemplo. É uma entrega total. Então, o homem se entrega ao ente como tal, e essa entrega é o não velamento. Ele não vai lá para precipitar, ele não puxa, ele não vai à totalidade dos entes que se dá no aberto para puxar para si, ele vai para recolher e apresentar. No enunciado apresentativo não está a verdade. Nós nos habituamos a que a verdade esteja no discurso, portanto no enunciado. E o enunciado não é apresentativo, o enunciado é conceitual, é essencial, etc. Né? Heidegger está fazendo um outro caminho que leva nesse momento a isto aqui. Então, o caráter de ser não velado do ente, daquilo que é, se encontra preservado pelo abandono existente, pelo abandono que o homem faz ao ente, com tudo que tem. Existente significa a existência essencial do humano, é tudo que nós temos, é o insistir em ser, está inteiramente entregue ao ente, e é aí que o não velamento pode ser produzido. Ou é aí que o não velamento, o caráter de estar não velado, se preserva na nossa entrega. No Dasein, nós, aqui, como eu chamo sempre a atenção, 1930, em cima de 1927, de Ser e Tempo, está usando Dasein. No Dasein, se conserva para o homem o fundamento essencial, já vimos, a existência é a essência do homem, se conserva para o homem o fundamento essencial, longamente não fundado, quer dizer que longamente, isso é toda a história da metafísica, não encontrou seu fundamento que lhe permite existir. Então, no Dasein, a existência, que é sua essência, se conserva para o homem no seu fundamento essencial, que até agora não tinha sido manifesto. Quer dizer, que toda a história da metafísica, isso é do quarto de Platão em diante, até o momento dele, ou até o momento de Nietzsche, que ele considera o último metafísico. O que a metafísica fez o tempo inteiro foi definir o homem segundo uma essência praticamente externa,
O homem é um animal racional. O que eu digo praticamente externo? Porque um cavalo também é um animal. Ah, bom, mas não é racional. Ok. Mas os deuses são racionais. Ah, bom, mas são imortais. E o homem não é. Mas é sempre externo. É alguma coisa que se agrega ao homem quando se define. E aqui não se trata de definir, trata-se de fundamentar, de encontrar o fundamento. E, repetindo, porque isso é uma citação, no Dasein se conserva para o homem o fundamento essencial, longamente não fundado, que lhe permite existir, insistir em ser. A existência enraizada na verdade como liberdade, já vimos esse movimento, né? Por que liberdade? Porque é um deixar ser, um deixar vir, e é da verdade que se trata, e se está dizendo nesse momento que o fundamento da verdade é a liberdade, nesse sentido de que sem o deixar vir, ficamos na metafísica. Os entes já estão aí, é só ir a eles, não tem nenhum deixar vir. Agora, se se trata de deixar vir, deixar florescer, deixar se pôr na presença, então, e como quem faz isso é o homem no comportamento livre, a liberdade, então, como essência da verdade, vou repetir, a existência enraizada na verdade como liberdade é a exposição ao caráter não velado do ente como tal. Quando é usado como tal, significa no que propriamente ele é. Impropriamente, eu digo que isto aqui, mas impropriamente, mas está correto. Eu digo que isto aqui é um microfone. Está correto, isso é um microfone. Propriamente, eu tenho que dizer que isto é. A sua microfonidade não está em causa, é coisa de ente. Eu tenho que dizer que isto aqui é enquanto é. Quer dizer, enquanto, no sentido, não no sentido temporal, na medida em que, en tant que, né? Na medida em que isto é. Eu não sei o que isto é, sei que é microfone, mas de novo, isso aí é questão de ente. Isto é o que é, mas o que é isto que é? Essa é a questão de ser, e que não se resolve apontando um dedo e perguntando o que é isto e não respondendo um microfone, mas já é um passo. Então, o ente, enquanto tal, aponta para o fato de que nada é, portanto, não há ente, de que nada é sem ser. E sem ser está aqui na posição verbo, no infinitivo. Nada é, não há ente, nada é sem ser. Isso parece uma obviedade, né? Porque é claro, tudo que é. Verdade. Mas em outra dimensão, que é a de uma ontologia que pretende ser uma ontologia geral, que pretende ir na direção de ser mesmo. Nada é sem ser. E agora nós queremos nos inquirir sobre ser, não mais sobre os entes. A abertura, o deixar vir, a liberdade, a verdade, tendo como fundamento a liberdade, está aí. É uma entrega, uma exposição, ele diz, ao caráter não velado. No não velado é que está a aletheia, é que está a verdade. Então, uma exposição do homem ao caráter não velado do ente como tal, não como esse ente ou aquele. Ainda não sabemos o que é ente como tal. Não saberemos, provavelmente. Porque quando Heidegger teve que chegar perto de dizer isso, ele disse, bom, agora eu não posso lidar mais com ente nenhum. Como ele só tinha lidado com um ente, que é o Dasein, o que ele está dizendo agora é, eu vou abandonar o Dasein, e vou ficar só com ser. Mas eu não posso perguntar o que ser é, sem voltar a dizer que ser é um ente, e portanto recuar tudo para trás para a história da metafísica. Então o que eu digo? Mistério. Mistério. Só o poeta pode chegar lá. O filósofo
já não chega, nós vimos também no semestre passado sobre a experiência do pensar, né, em que ele diz, não sei se esse eu já deixei em casa porque não ia mais usar, mas olha só, usaria, né? Peraí. Não tem. Caiu tudo. Ele diz que o pensar tem 3 vizinhanças. Uma é a da ciência que conhece. Outra, a mais difícil, é a da própria filosofia, porque ela precisa pensar contra si mesma. E a terceira é a do poeta que canta. Ele entrega para o poeta. Nietzsche já tinha feito isso. Ele entrega para o poeta. Porque só o poeta é capaz de viver na dimensão do mistério, porque ele não pergunta, ele não precisa de resposta, ele inspira o mistério. A ideia de inspiração é essa, ele inspira o mistério, o resto é trabalho. Não sei se foi Balzac que diz, a criação é 10% de inspiração, 90% de expiração, de suor, de trabalho. Então ele inspira, e isso é tudo, pronto. É assim que ele cria poemas, cria estátuas, cria músicas, cria o que for. O ato de criar, que é o ato poético, será talvez capaz de dar conta de ser, mas nunca dirá ser é tal coisa, porque não se move no ambiente de é isto. A poesia é ambígua, né? Ela permite várias interpretações, quanto melhor ela for, mais interpretações ela permite, de modo que a pergunta, o que é que o poeta quis dizer aqui, significaria, o que é que está aqui, propriamente sendo esse verso, e portanto um ente. E a poesia morre aí. Então o poeta que é plurívoco, que é multissemântico, né, é capaz de dar conta de ser, quando o ser é mistério e não é ente algum, porque isso nós já sabemos desde ser e tempo, ser é nada. Então, entrega, exposição ao caráter não velado, do ente como tal, do ente, aquilo tudo que veio à presença, que se pôs no aberto, mas não 1 mais 1 mais 3 mais 4, tem aí quanto? 127, não, do ente como tal, não sabemos o que é, porque aqui está falando a palavra ser, verbo no infinitivo, conceito de ser, não sabemos, não saberemos, porque conceito é de algo e ser não é um algo, portanto não há conceito de ser, mas haverá verdade de ser, haver, o que agora Heidegger nos diz num livro que ele escreveu em 41, é que aquele primeiro começo, aquele dos pré-socráticos, que falava de ser e não falava de ente, e que derivou nessa continuação metafísica daquele primeiro começo, que é a filosofia quando fala de ente, junta as duas coisas, elas são diferentes, mas ele faz continuidade ali, já não nos serve, tem que ser levado em consideração, é essencial, é fundamental, mas precisa, e aí parece que quando ele diz por vir, ele está dizendo, é preciso ir para a frente, não é dar o salto originário, não é voltar lá atrás para os pré-socráticos, é ir para a frente onde o Deus no extremo passará. É lindo, mas é incompreensível por enquanto, porque a pergunta tem que ser, mas o que é o Deus no extremo? Essa pergunta não pode ser feita, como assim o que é? Ele diz lá que não é o Deus cristão, não é o Deus judaico, mas ainda não disse o que é, porque ele não vai, eu duvido. É um livro de quase 1000 páginas, ele não vai dizer em nenhuma delas que o Deus no extremo é o seguinte, e aí acabou, ele não está mais no extremo, ele está diante de mim numa frase. Bem, então a existência do homem histórico começa no instante em que o primeiro pensador é tocado pelo não velamento do ente e pergunta o que o ente é. Quando algo se não vela,
nós podemos fazer a pergunta do desvelamento. Nós agora queremos, apressados, angustiados, nós queremos saber o que é aquilo que se não vela. E aí não estamos mais fazendo a questão do ser, estamos fazendo a pergunta dos entes. Mas, e aí a existência aparece. Estamos perguntando a ser que ente ele é. Mas bom, isso é o que nós temos como longa herança de 24 séculos. Não dá para abandonar assim. Não, a existência do homem histórico, sobre história ainda vai ser dita muita coisa importante. A existência do homem histórico começa no instante em que o primeiro pensador, vamos pensar, os pensadores originários, como ele chamou, Anaximandro, Heráclito e Parmênides. O primeiro pensador foi tocado pelo não velamento do ente e perguntou o que o ente é. Aqui ele está juntando os pré-socráticos com os metafísicos. São os metafísicos que perguntam o que o ente é, mas eles se pertencem um ao outro. É o primeiro começo. É o primeiro começo. E a continuidade do primeiro começo. Agora, que raios é o novo começo? O segundo começo? Ou o outro pensar, como ele diz aqui na entrevista ao Gaspar? Não sabemos e ele não disse. Ele só disse: já só um Deus nos poderá salvar. E aí o Gaspar perguntou: bom, mas então, isso não é teologia? Não é teologia. Aí fala da poesia, da era técnica em que nós nos encontramos. E aí, num certo momento, ele diz, ele está falando da poesia, está falando do que é radical, e ele diz, bom, mas isso já pertence ao outro pensar. Isso quer dizer, eu não tenho condições. Pode me perguntar quando você quiser, só tem essa resposta. Pertence ao outro pensar. No outro pensar, talvez se possa dizer não o que o ser é, porque esse pertence ao primeiro pensar. É até uma degradação, desculpe Platão e Aristóteles, que horror, isso é uma coisa dessa, uma degradação do susto do primeiro pensador diante do não velado, que obrigou, na sua existência, o Dasein, nós a perguntar, mas o que é isso? O susto, é esse espanto, mas o que é isso? É a pergunta das crianças. O que é isso? Então, o ente, em sua totalidade, se desencobre, se não encobre, como physis. O ente em sua totalidade, aí quase a gente está dizendo ser, né? O ente em sua totalidade se não vela, não encobre, manifesta, dá, entrega como physis. Não é natureza. É, ele, vamos dizer, define, presença em eclosão. Quer dizer, o explodir da presença. O explodir do pôr na presença. Isso é uma força, não é uma coisa, não é um objeto, não é um conjunto de objetos. Todos os objetos do mundo. A natureza, não é a natureza. É uma força cósmica. É de uma beleza isso. A força cósmica, no sentido não do cosmos, de que a cosmologia trata, por exemplo, maravilhosamente, mas do equilíbrio, da harmonia, da beleza, da justeza, do ajustamento, da justiça, né? De tudo que, por ser muitos, por ser tendencialmente caótico, porque é demais, tende ao desequilíbrio, ao desajustamento, à injustiça, à desarmonia, à feiura, né? De que depois trataram os filósofos. Então, tudo que se desequilibra também se equilibra. Tudo que é desarmônico também é harmônico. Esse também, esse já, que está na tradução do Carneiro Leão, né, surgimento já é ocultação, significa um copertencimento indissociável. Então, desequilibrado e equilibrado já não são o mesmo.
mas já se pertencem um ao outro. Harmônico e desarmônico já se pertencem um ao outro. E a força de fazer essa tensão criadora de presença, essa, como ele chamou, presença em eclosão, é physis, força cósmica, é a physis. Então ele diz, vou repetir, o ente em sua totalidade se descobre, é a tradução francesa, se não cobre, como physis, presença em eclosão. Expansão, pense em sístole e diástole, quando o sangue vai, isso é physis. Quando o sangue volta e vai se recolher no coração, isso é logos. O sangue não pode parar de circular porque isso é morte. E, a rigor, isso foi o que os sofistas fizeram no século V, quando separaram. Então, presença em eclosão, physis, força cósmica de pôr tudo na presença e manter presente aí. A história, ele estava dizendo aqui, a existência do homem histórico, eu disse, a gente não vai dizer coisas sobre história. Então agora, a história começa quando o ente é elevado e permanece no não velamento e interrogado na dimensão do ente como tal. Essa é uma ideia heideggeriana complexa, difícil, de certa forma, não demais, mas difícil de sustentar para nós hoje. Qual é a ideia? Lembram-se da existência, insistência do Dasein de penetrar ser, que não está lá porque não é ente nenhum, de saber a verdade do ser, que não sabe porque não é coisa para se saber, não é conceito. É, digamos agora, força de eclosão, physis, não é natureza, essa pode ser conhecida pela física. Bom, o que eu não disse naquele momento é que de tempos em tempos, como se ser ficasse com pena da angústia humana, angústia é o termo central na segunda parte de Ser e Tempo, é a experiência que Dasein tem de estar diante do vazio, de não ter nada diante de si, nada que seja objeto. O medo tem objeto, a raiva tem objeto, o amor tem objeto, o desejo tem objeto, a angústia não tem objeto. O que você tem quando está angustiado? A resposta é nada. Então, essa experiência, segunda parte de Ser e Tempo, essa experiência de ser como nada, se dá para o Dasein como, na sua existência, como angústia. Bom, não vou desenvolver, não dá. Mas é como se ser, que não é ente nenhum, de tempos em tempos, aceitasse. Isso é um truque de pensamento aqui, não acontece assim, né? Mas aceitasse, entificar-se, para dizer ao homem, em épocas, tanto historialmente, não historicamente, no sentido dos fatos, historialmente, no sentido de ser, dando-se. Então, ser, dá-se a Dasein, em épocas, como isso ou como aquilo. É como se ele dissesse, eu sou Logos. Ah, ok, vamos nessa. Não, eu sou ideia. Aí Platão, ok, eu não achava mesmo que era Logos, vamos nisso. Aí Aristóteles, não, eu sou substância. Ah, ok, eu não achava mesmo que era ideia, essa coisa do mundo das ideias de Platão. Que legal, agora eu sei. Então, todas as escolas de filosofia é como se fossem, já ficção, né? É como se fossem a recolha de uma resposta que ser dá à pergunta quem é você, em épocas, historialmente. Então, o sentido de história para Heidegger significa ser se dá.
quando ele finalmente tiver que tratar de ser sem nenhuma referência a ente, não vai mais ser isso. Ser não vai mais ser doador, vai ser o dom. Por que eu disse essa frase? Não devia ter dito, porque não tem condições de desenvolver agora, levaria um curso. Vai ser o dom. E aí quem dá o dom? Não pode ser perguntado. Aí mistério. Mas no momento aqui, você entende? A gente não pode dizer ser é o doador de sentido ao homem, ao Dasein, aflito, angustiado com ser, ele próprio ser, e não ser. Então, vai lá, sou Deus, excelente, que torna possível entender que não houvesse nada e agora há tudo. Gostei dessa resposta. Essa resposta durou 13 séculos. Se a gente pensar na totalidade da filosofia como 26, metade da história da filosofia foi coberta por uma entrega de ser a Dasein como Deus, que é um ente, mas como Deus. Rendeu um bocado, depois sujeito, na modernidade, história, no século XIX, bom, conhecemos, né? Então, o que ele diz aqui é que a história, e ele vai dizer a história do Ocidente, que a história do Ocidente é a mesma coisa que a história do ser. Isso é que é difícil. Isso é que eu botei aqui. Exagerou. Reticências e razões. A história começa quando o ente é elevado e permanece no não velamento e interrogado na dimensão do ente como tal. Ou seja, a história começa quando a filosofia começa, quando o pensamento pré-socrático começa. Não havia história antes, os mitos, toda a questão de mito e história, né, que nós desenvolvemos depois. Está aí. A história começa quando o primeiro pensador foi tocado pelo não velamento do ente e demanda o que o ente é, e pergunta o que o ente é. Pergunta e demanda, no sentido de faz o pedido, né, o que o ente é. Aí começa a história. Isso é complicado de incorporar no nosso pensamento, que passou pelo século XX, pelo século XIX, foi o século da história. Do ponto de vista paradigmático, o século XIX inventou que tudo que é no tempo, que tudo que é tem seu tempo. É como dizer, ser é tempo. E Heidegger, quando escreveu Ser e Tempo, juntou duas palavras que toda a história da filosofia atrás sempre separou. Porque tempo é o que flui, ser é o que permanece. Ele está dizendo que não, ser é história, ser se dá, e se dá em épocas. Ok, a ideia é excelente, mas isso é, se ser fosse um ente que se oculta e se mostra, e quando se mostra diz, é Logos, sou Logos, né? Sou ideia, sou substância, sou natureza, lá nas escolas menores, estoicos, epicuristas, sou natureza, sou Deus, sou sujeito. Finalmente, no século XIX, sou história. Se o ente, se ser fosse um ente, pronto, estava tudo muito bem explicado aqui, mas ser não é um ente. De modo que, quando o primeiro pensador foi afetado pelo não velamento e perguntou o que é, esse é o momento em que começa a história. Nós, herdeiros do século XIX, temos problema com isso, em assimilar a história de ser com a história do Ocidente, que ele faz essa assimilação. Esse foi um dos motivos, né? Em outra anotação eu botei aqui, por essas e outras que eu fugi. Eu fugi por Heidegger, por Foucault, né? Botei aqui, exagerou. É complicado, né? Mas é uma ideia totalmente coerente com todo o resto do ensaio, da conferência. Vou repetir, a história começa, a história está entrando em cena aqui, nunca esteve. Até agora a gente não pensou em história. Está pensando em fundamento, essência, tudo isso cheira a metafísica, né? Ele está dando um tratamento não metafísico, mas cheiraria a metafísica. Agora, o que é que não cheira? A história. E a história entrou aqui na hora que tinha que entrar.
começa quando o ente é elevado e permanece no não velamento, é interrogado na dimensão do ente como tal. Começa nos pré-socráticos. E é a história do Ocidente. Não está falando do Oriente, não está falando do resto do mundo, é a história em que a filosofia vige. E essa, por mais que a gente use abusivamente a palavra filosofia para dizer a filosofia empresarial do meu negócio, a filosofia, mesmo quando usa a filosofia hindu, não é a filosofia, é uma sabedoria de procura do equilíbrio, da paz, etc. A filosofia é algo definível e é grega. Então, filosofia e o Ocidente, foi no Ocidente que a filosofia apareceu como grega. Então a história do Ocidente é grega, na sua origem, perdeu-se, precisa ser reencontrada, voltar aos pré-socráticos. É um movimento totalmente compreensível, totalmente coerente com o grande movimento do pensamento de Heidegger. Mas é difícil de incorporar, talvez porque hoje se diga que história não há mais, que não é o passado que explica o presente, que é uma visão de história por baixo, histórica, fatos, causa e efeito. Não é a visão de história que Heidegger está fornecendo, começando a fornecer aqui. Não vai continuar muito, mas em 6 tempos, se vocês quiserem, visitem. Está lá, o historial, o epocal, não é o histórico no sentido da sucessão cronológica de causa e efeito. Bom, continuando. O desvelamento, não velamento, inicial do ente em sua totalidade, a interrogação sobre o ente como tal e o começo da história ocidental são uma só e mesma coisa. Aí eu botei aqui em francês, là, franchement, francamente. É difícil essa ideia. É difícil de fazer alguma coisa com ela, porque ela curto-circuita tudo que para nós, não é nem intuitivamente, é por uma longa experiência, é história. É que Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo e foi exilado para a Ilha de Elba, depois de ter fugido de Santa Helena, né, mais tarde, etc. E aí houve o Congresso de Viena e dividiu-se o mundo assim, assim, assim. E depois a reunião de Yalta, depois da Segunda Guerra Mundial, repetiu esse tipo de tara histórica de dividir o mundo entre grandes potências e tal. Isso é história, mas não para Heidegger. Isso é histórico para Heidegger. Historial é a história de ser, com suas vicissitudes e peripécias, através da metafísica e tal, até a hora do poeta. Mas que isso é totalmente compreensível, né? Mas que o começo da história ocidental seja a mesma coisa que o desvelamento inicial do ente em sua totalidade e a interrogação sobre o ente como tal, é complicado. É complicado. Mas fica aí, é o caminho que ele está fazendo aqui para nós entendermos que a liberdade seja o fundamento da verdade. Então, o homem não possui a liberdade. Ele esteve falando do homem até agora, né? Existente, a relação com o ente como tal, deixar vir, a physis, a força de eclosão. Ele tinha dito que a liberdade é a essência da verdade e a liberdade, preconceituosamente, é atribuída ao homem como uma propriedade sua. Ele desfez esse preconceito e os anexos, mostrando que se trata aqui da existência e da abertura, da entrega, da oferta, do abandono, a palavra que ele usou, que é muito bonita, do abandono que Dasein, na sua existência, faz ao ente em sua totalidade, que é o que deixa vir. Então, voltamos aqui à questão, então, da liberdade como fundamento da verdade. O homem não possui a liberdade. Já vimos, ela não é uma propriedade do homem, como uma propriedade. O contrário, a liberdade, o Dasein existente e desvelador, possui o homem. E isso tão originariamente que só ela
a liberdade. Permite a uma humanidade engendrar a relação ao ente em totalidade como tal, sobre o que se funda e se desenha toda a história. Só o homem existente é histórico. A natureza não tem história. Só o homem existente é histórico significa só ao homem como existente, ao Dasein, é que ser se dá, na medida em que ele desveladamente desvelar, não velar e desvelo como uma amorosidade, um ir na direção amoroso, filia, tendência na direção de. Só o Dasein faz isso. Então, só ao Dasein é que é capaz de estabelecer uma relação ao ente em totalidade e como tal, sobre o que se funda e se desenha toda a história. A história é aqueles destinar-se de ser, não vamos substantivar, elevar a ficção muito longe, esses diversos destinar-se de ser ao Dasein, que constituem a história, tem sua raiz mais originária, ele diz aqui, tão originariamente, então tem a sua raiz mais originária quando o primeiro pensador se espantou com o não velamento e perguntou o que é o ente enquanto tal. Isso é que constitui o núcleo da historialidade da relação do Dasein com o ser, ou, como ele está tratando aqui ainda, do ente em sua totalidade ou do ente como tal. Nesse sentido, só o Dasein, só o homem tem história, só o homem tem essa relação com o ser. A natureza não tem. Então, nós contamos a história da natureza pela biologia, pela física, pela história natural, como se chamava antigamente, e agora que estamos na ordem do cosmos, contamos mesmo a história da natureza, porque o cosmos só nos aparece como o passado. Não é isso? A realidade cósmica é o passado do cosmos, que se dá a nós pela expansão da informação à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, de modo que o que se vê hoje aconteceu há bilhões de anos atrás e possivelmente já não está lá. Que lá? Só tem um lá, é o aqui, em que o nosso amigo, meu e da Fabíola, James Webb, fotografa. A fotografia é uma representação, mas aquilo que está sendo fotografado tem, Luiz Alberto Oliveira me garante isso, é o cosmólogo do IDEA, me garante isso. É ontologicamente verdadeiro. Então, nós pensamos na natureza como uma história. O que ele está dizendo aqui é: a natureza não tem história. E entende-se que só o Dasein tem a história e que nada mais tem a história, nesse contexto aqui do que já foi dito. Então, a liberdade assim compreendida, deixar ser o ente, realiza a essência da verdade sob a forma do desvelamento, do não velamento do ente. Verdade não é da proposição conforme. Conformidade, se lembram, é o fundamento da adequação. Então, verdade não é a da proposição conforme, que é a adequação, enunciada por um sujeito. Tem mais a conversa de sujeito. O Dasein não é um sujeito. O sujeito é o de conhecimento. O Dasein faz a experiência de ser, da totalidade dos entes, do ente enquanto tal. Não é um sujeito, no sentido moderno. Então, verdade não é a da proposição conforme, adequação, enunciada por um sujeito em relação a um objeto, tanto sujeito quanto objeto estão entre aspas aqui,
que por isso teria valor. Quer dizer, a verdade não é um valor que o sujeito atribui ao objeto quando o conhece. Porque a verdade não é da ordem do conhecimento, é da ordem de ser. Então, a verdade é o desvelamento do ente, graças ao qual uma abertura se realiza. No seio desta abertura, todo o comportamento do homem, expondo-se. Por isso o homem é no modo da existência. A existência é a exposição a ser, é a exposição à totalidade do ente, é a exposição ao ente enquanto tal. Está lá aqui. Agora ele vai dizer que a liberdade, que é esse comportamento fundamental de deixar ser, tenha comunicado ao homem como dom a diretriz intrínseca de conformar sua apresentação ao ente. Decorre do que foi dito aqui, eu vou recuperar rapidamente, tão rapidamente quanto eu sou capaz, o que foi dito aqui para iniciar esse novo parágrafo, né? Mas ele é longo e tem muitas variáveis, a ponto de que eu escrevi aqui esse por essas e outras que fugi. Então, vamos esperar a próxima aula de 16, né? Em que, quem sabe, nós possamos terminar essa parte de que a liberdade é a essência da verdade e entrar, objetivamente no núcleo da questão. Essa conferência é sobre a essência da verdade, é o título dela, sobre a essência da verdade. E é agora, na quinta divisão da conferência, que vai entrar o título A Essência da Verdade. Depois de se ter passado pelos 4 anteriores, a liberdade, a possibilitação de uma conformidade, a conformidade como essência da adequação e a adequação como maneira habitual, né, de definir verdade, uma adequação. Então passamos por essas 4 e acho que na aula que vem, talvez não entremos na quinta, que é a essência da verdade, mas com certeza acabamos essa da liberdade. Eu acho que dá para entrar na essência da verdade. E pronto, acabamos aqui.